tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Celina Yamanaka, eu sou gerente administrativa do IDES e tenho o prazer de recebê-los para a sessão paralela Share Value, Casamento da Cadeia de Valor com Investimento Social. Convido para subir ao palco Isabela Pascoal Becker, diretora da Fundação Educar de Pascoal. Linda Murasawa, superintendente executiva do Banco Santander. E Ted Hart, CEO da Charities Aid Foundation, CAF América. E, para compor a mesa, convido como moderadora Raquel Coimbra, diretora de projetos do IDES. Passo a palavra para a Raquel. Bom dia, obrigada pela presença e interesse na mesa de hoje, né? Share Value, casamento da cadeia de valor com investimento social. Eu tenho a honra de estar aqui com 3 pessoas absolutamente qualificadas para trazerem as experiências delas para vocês, e em 3 perspectivas diferentes. Eu acho que esse foi o objetivo, né? Trazer aqui, por parte da Isabela, um olhar do valor compartilhado dentro do âmbito de uma empresa, dentro do âmbito familiar, né, da empresa familiar. A Linda poder fazer a contribuição dela dentro, olhando, dando o olhar, né, aí até do setor financeiro, né? E o Ted, vou terminar aqui com o Ted, que vai poder trazer um olhar internacional, né, e ver o que está acontecendo lá fora, poder trazer os new trends aí para a gente. Então, eu vou começar com a Linda. Eu acho que, na verdade, para todos, eu queria fazer um pouco... Eu queria que a gente pudesse conversar de uma forma bem concreta, experiência, evitar muito o conceitual, né? E vou fazer perguntas específicas para cada um vai ter 15 minutos, mas, de fundo, eu acho que para os 3, né, colocar o seguinte: eu até brinco que ali no nome dessa mesa deveria ter um parêntese e um ponto de interrogação, né? É casamento da cadeia de valor com investimento social ou não? Né? Até que ponto? E também queria que vocês pudessem, eventualmente, colocar na fala de vocês, né, fica uma certa crítica, né, no Shared Value, no sentido de que teria um egoísmo corporativo, né, nessa estratégia de negócio, de não enxergar os problemas sociais mais graves, né, e esse egoísmo corporativo atrás disso. Queria que vocês pudessem trazer reflexões acerca disso, como é que vocês veem, né? Então, Linda, queria começar com você, e que você também especificamente pudesse contar para a gente, né, dentro do Banco Santander, qual a estratégia, né, de valor compartilhado do banco, qual tem sido o papel da área de sustentabilidade, da qual você é diretora, enfim, é isso. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar aqui com um público que vocês são os experts no tema, e eu estou aqui mais para opinar em algumas questões, e a gente está tentando colocar em prática, dentro da organização, vários dos conceitos criados, né, por vocês. Então, dentro do banco, o banco, nos últimos anos, vem fazendo uma série de reflexões, até de reposicionar a sua própria marca, ou até porque a sociedade vai mudando e a gente também tem que mudar, né? Então, o primeiro ponto começou com a reflexão, o ano passado, da nossa chairman, onde ela mudou a nossa missão. A nossa missão hoje, no Banco Santander, e não só no Brasil, no mundo, é contribuir com o progresso de pessoas e empresas. E aí, quando isso veio, né, para nós, como é que eu traduzo uma missão tão complexa? Porque o progresso ali
é muito claro que não é o progresso só econômico, né, gente? É um progresso no progresso mais amplo, bem-estar das pessoas, no progresso econômico, no desenvolvimento social. E o Santander ele é uma empresa global, onde ele está presente em mais de 25 países. O Brasil é um dos principais pilares. Hoje, nós somos 30% do grupo. Então, como traduzir isso no país? Então, esse foi o primeiro grande desafio. E é lógico que isso, trazendo para a realidade da área de sustentabilidade, hoje, do qual eu sou responsável, e a área de investimento social privado está dentro dessa estrutura, é trazer com a equipe uma reflexão de tudo que nós estamos fazendo, ele contribui com a missão e tem os pontos importantes que a nossa chairman quer trazer. E quais são os pontos importantes? Ela trouxe uma reflexão, aí, quando a gente fala da cadeia em si, eu até trouxe aqui, eu não vou ficar entrando em PowerPoint, tem um só para passar aqui. Qual é o ponto aqui? Só, rapidamente, eu não vou entrar, é só para vocês verem o tamanho do banco, mas quando vocês olham um banco que tem essa missão, a reflexão que a nossa chairman trouxe foi a seguinte: como é que eu posso trazer essa missão olhando funcionários, clientes, acionistas e a sociedade? Então, quando ela trouxe isso, ela trouxe também alguns statements para a gente pensar. Então, funcionários, eu quero ser um banco muito bom, então eu preciso atrair, reter, comprometer e motivar os funcionários, construir relações de confiança com os nossos clientes, obter uma rentabilidade e também atender às expectativas de um retorno sustentável para os nossos acionistas e para a sociedade. Qual é o nosso papel? O que a gente está desempenhando? O que a gente está fazendo? Então, quando a gente começou a olhar tudo isso, e nós pegamos o nosso investimento social privado, onde que entra cada uma dessas reflexões? Esse aqui, hoje, são os grandes programas que eu tenho de investimento social privado. Então, eu tenho lá o programa Amigo de Valor, que é ligado ao Estatuto da Criança e Adolescente, onde a gente faz um programa de promoção, né, dos direitos das crianças e adolescentes, vocês todos devem conhecer, né? E a gente teve um mote, né? Qual é o nosso mote? Olhando para um país, e até foi comentado pelo ministro, da questão da violência no país, a gente verificou que tem uma violência sobre crianças e adolescentes muito grande. Então, os nossos programas todos são de resgate dos direitos de crianças que já sofreram alguma perda de violência, né? Perda dos direitos, sofreram alguma violência. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente, nos últimos 14 anos, apoiou 480 projetos em 199 municípios, beneficiando mais de 44 mil crianças. E o que a gente foi pensando nisso é, no conceito do valor compartilhado, a gente não deu só dinheiro para eles. Nós demos educação, no sentido, não para as crianças em si, trabalhamos com a administração, os fundos das prefeituras, para capacitá-los a fazer uma gestão de projetos, gerenciamento de fluxo de caixa, como é que se faz a obtenção de mais dinheiro, etc., para que eles pudessem, depois do longo de 3 anos, a gente poder fazer o nosso phase-out e dar continuidade sem a nossa presença. E a gente foi desenvolvendo esses conceitos no Parceiro do Idoso, e nós temos aqui também, olhando dentro daqueles 4 quadrantes, por exemplo, o Programa Escola Brasil. O Programa Escola Brasil, ele junta 2 coisas. Uma é a questão da educação pública, e a outra é o funcionário. O que a gente faz hoje com o programa voluntariado? O voluntário, a gente pede para que o voluntário ele vá até uma escola pública e exerça uma atividade, mas qual é o conceito por trás disso? É fazer com que cada vez mais se exerça a cidadania, né? É capacitar o nosso funcionário no entendimento de que ele tem direitos como cidadão, mas ele também tem deveres como cidadão.
Ele, como funcionário de banco, é de uma camada mais privilegiada da sociedade, cujo conhecimento compartilhado pode gerar uma transformação. Então, o que nós fizemos? Juntamos o útil ao agradável, no sentido de que ele pode, eventualmente, com o conhecimento da educação financeira, transformar a vida das famílias dessas crianças, dos professores e da escola. Então, a gente trabalhou muito nesse conceito, e a gente tem também outras iniciativas, pensando na questão de compartilhamento de valor, olhando aí do lado dos acionistas, sociedade, funcionários e clientes, pensando, por exemplo, em fazer vários projetos que têm a ver com as mudanças climáticas, a redução das emissões, mas baseado no quê? Projetos de empresas que fizeram não só a questão da redução, mas têm um benefício social muito atrelado. Então, todos os projetos hoje utilizados para fazer uma compensação de carbono da organização têm um viés de benefício social muito forte. Então, um exemplo disso, um dos projetos que está por trás desses Reduz e Compense, está lá no interior do Pará, e cujo projeto social, pela compra de carbono que o banco faz, gerou para a cidade a única escola para crianças daquela cidade, que contempla hoje 140 alunos. Então, só assim, trazendo um pouco do panorama de como é que a gente enxerga um pouco isso e o quanto realmente o investimento social pode ajudar nessa transformação e, ao mesmo tempo, a transformação não só da sociedade, mas do indivíduo que trabalha dentro da organização. Porque toda organização é um conjunto de indivíduos. Se eu não transformar o nosso funcionário, eu jamais vou conseguir atingir um objetivo externo. Então, nós temos um conceito de transformação interna para depois conseguir atingir a transformação externa. Esse é o trabalho que a gente está tentando desenvolver muito rapidamente. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Linda. Obrigada pela sua apresentação super esclarecedora do trabalho do banco. E agora eu convido todos a sair um pouco sair de uma diretoria de sustentabilidade e a gente vai para um universo familiar. E a Isabela, queria que você compartilhasse com a gente, Isabela, um pouco da sua aventura, né, e da sua decisão de falar, não, eu vou colocar valor compartilhado aqui. E como é que foi isso? Conta para a gente. Bom dia para todo mundo. Eu vou contar duas situações, e aí a gente também abre para discussão e conversa. O grupo De Pascoal, que é da minha família, ele tem uma cultura muito forte de atender bem, de pensar na sociedade, tem uma cultura muito forte da responsabilidade social. A De Pascoal, que tem o negócio principal como venda de autopeças e serviços, ela nasceu pensando em ter banheiro feminino, participação nos lucros, então ela sempre teve essa mentalidade. Mas, e sempre procurou produtos de qualidade, reciclagem desde 1991. Mas, em 2006, 2007, um fato muito positivo chamou a atenção do Conselho, que foi um lucro bastante alto. Né? E, ao contrário de alegria, isso trouxe uma preocupação. Né? De onde estava vindo esse lucro? E foi identificado que as vendas estavam aumentando muito, produtos e serviços nas lojas, mas a insatisfação do cliente estava aumentando na mesma proporção, os clientes não voltavam. E foi identificado, então, que o que estava prevalecendo era a empurrometria. E o que acontecia? Na verdade, ao empurrar, além de não respeitar o cliente, a gente estava promovendo um consumo desenfreado de produtos eventualmente desnecessários. O que a alta direção tomou como decisão e foi radical? A gente vai parar de vender o que não for necessário. E foi bastante radical essa atitude, foi top-down, e, apesar de ser top-down, gerou uma série de efeitos negativos. Então, a remuneração de um funcionário de loja, que antes era 40% fixo e 60% variável em cima de venda, passou a ser baseada no Net Promoter Score da loja. Se a loja tirasse 9 ou 10, aí sim a loja daria bônus aos funcionários.
A gente criou um sistema de medir e testar antes de trocar, para que, então, fosse só trocado peças que, de fato, precisassem. E nós também criamos um sistema de educação para o funcionário aprender a avaliar se o cliente, de fato, precisava daquele serviço ou daquele produto. Isso gerou um impacto muito complicado e complexo em todos os stakeholders, né? Tinha cliente que queria trocar uma peça e achava que o serviço era ruim porque você não trocava. Fornecedor rompendo relações porque, especificamente, amortecedor, a venda caiu 60%, porque se estimula a trocar um amortecedor muito antes dele estar, de fato, precisando ser trocado. Colaborador saiu, porque o colaborador estava acostumado a receber comissão de venda. Então, foi um impacto grande, é um impacto que vem sendo construído até hoje, e isso fez parte de uma estratégia do negócio, que não tem nada a ver com o investimento social, com a área de responsabilidade social. Foi uma mudança estratégica de reposicionamento do negócio, acreditando que o correto é fazer a venda consciente. Mais do que reciclar, é evitar que o meu cliente vá gastar dinheiro à toa e que eu estou colocando no mundo pneu, amortecedor, peças que podem causar dano ao meio ambiente. Aí corta a minha outra experiência. O Grupo De Pascoal tem uma fazenda chamada Da Terra, que produz e exporta café sustentável de alta qualidade. A Da Terra ela nasceu mais ou menos em 1990, e ela nasceu, vamos dizer assim, sob a estratégia do shared value. Ainda não tinha o termo, mas ela nasceu com o propósito de fazer venda de café de alta qualidade, em larga escala, já com respeito às condições socioambientais do Brasil e do mundo. Onde que está o valor compartilhado nisso? No atender bem e vender com consistência para o mercado externo, porque vender café de alta qualidade com consistência era uma coisa que eram poucos produtores que conseguiam fazer. Nós somos a primeira fazenda a ter a certificação de sustentabilidade pela Rainforest Alliance, e nós fomos uma fazenda que introduzimos no Cerrado Mineiro, dar café da manhã aos funcionários, todos eles registrados, uma série de coisas óbvias, mas que não eram feitas. E enfrentamos, com isso, uma série de problemas quando a gente se instalou, então, no Cerrado Mineiro. Qual que é o paralelo desses dois casos dentro de uma empresa familiar? O primeiro caso que eu trouxe, que é o programa que a gente chama Economia Verde, ele ainda não fechou a conta, né? E aproveitando que a Paula falou, né, de contar os problemas, ele ainda não fechou a conta. Vender consciente é um pouco também do que o Janete disse. Todo mundo quer poder comprar um produto melhor, um produto certificado, ou ir numa loja ou num negócio que, de fato, está fazendo certo. Mas ainda a conta é muito difícil de fechar. Mas essa conta vai fechar, e a gente tem que fechar para provar que é possível, de fato, você ter um negócio que gere impacto positivo. Isso internamente é complicado, né? Tem um conselho de família, você não está trazendo notícias boas, apesar da sua boa intenção. A Da Terra foi uma situação contrária. Ela nasceu com um propósito claro e definido, porém, os primeiros 20 anos da história dela, ela foi propositadamente organizada para reinvestir todo o lucro. Então, durante 20 anos, ela simplesmente reinvestiu tudo que ela conseguiu como receita. Hoje ela é lucrativa, hoje ela está muito bem, e a gente recebeu um prêmio bastante importante para a gente, que foi a fazenda mais sustentável do Brasil, e isso nos trouxe uma outra responsabilidade. Hoje já é relativamente fácil você produzir um café de alta qualidade. Você tem tecnologia, você tem conhecimento, você tem pesquisa. Então, mesmo o café de alta qualidade, ele está quase se comoditizando. Então, qual que é a responsabilidade futura da Terra hoje? A proteção e o desenvolvimento do meio ambiente, do Cerrado Mineiro, e, mais especificamente, a gente elegeu o solo como o principal foco de pesquisa e proteção que a Da Terra vai atuar. Então, a gente montou uma fundação chamada Fundação Bioterra,
que tem como objetivo pesquisas profundas sobre o solo. E o que isso significa? Também isso faz parte de uma estratégia de negócio. Tanto o Programa Economia Verde quanto o negócio da Terra, eles não têm a ver com o investimento social. O que a gente acredita é o seguinte, a filantropia sempre vai existir, porque existe a necessidade assistencial, e a filantropia ela existe por afinidade. A responsabilidade social também tem que existir, porque, por mais que eu faça corretamente, por exemplo, a destinação de óleo, de pneu, eu não vou conseguir atingir o mundo ideal. Então, eu preciso de programas de reciclagem, eu preciso de programas que vai compensar algo que ainda a minha empresa esteja causando como uma externalidade. Mas nada disso resolve um problema que os negócios têm que ter. Os negócios eles têm que ser agentes de transformação social através deles mesmos. E isso tem a ver com a estratégia, que é muito isso que o Shared Value coloca. Então, essas críticas, o Shared Value vai tirar dinheiro do investimento social ou da filantropia, isso não existe. Quem quer transformar o seu negócio para contribuir para o desenvolvimento social e econômico mais justo, isso é uma coisa de longo prazo. Você muda um negócio, você eventualmente vai ter muito prejuízo, mas você está pensando a médio e longo prazo na sustentabilidade do negócio. Tanto que a gente tem a Fundação Educar há quase 30 anos, que é, sim, o investimento social privado do grupo. Então, como depoimento familiar, não é todo mundo que entende. É importante ter uma resiliência e uma certeza dos valores e dos princípios que estão regendo essas decisões. Felizmente, as decisões são top-down, então é muito mais, de certa forma, tranquilo e motivador fazer tudo isso. E que uma coisa não compete com a outra. Acho que o Brasil e o mundo, a gente está vendo aqui, ele está precisando de todas as coisas. Ele está precisando de empresa fazendo certo, de área de responsabilidade social e de filantropia. Então, era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Obrigada. Obrigada, Isabela. Bom, passamos pela Linda, que deu o olhar, né, do banco, passamos pela Isabela, que deu o olhar aí da preocupação do Shared Value com a família e nos negócios familiares, e agora a gente vai para o universo internacional com o TED. O TED é certificado em Shared Value. E, TED, eu queria que você conseguisse trazer para a gente assim, qual é o estado atual do Shared Value, né? E também o que vem, what's next, né? Para onde essa discussão vai, né? Eu acho que você assistiu também, acompanhou as discussões aí do período da manhã. E eu tenho uma questão também que eu gostaria das suas reflexões, né? Qual é a relação? Qual é o ganho, né, ou o benefício para as organizações do terceiro setor, para a sociedade civil nessa relação do valor compartilhado, né? Como é que você vê isso? Good morning. Bom dia. Eu tenho alguns assuntos já preparados. Eu quero compartilhar isso com vocês, mas também gostaria de falar obrigado aos meus companheiros de painel e os exemplos maravilhosos que vocês estão fornecendo para a comunidade de família e dos negócios. É uma inspiração saber dos trabalhos que vocês estão realizando. E também fica claro, ouvindo vocês, que tem dois modelos de que nós estamos falando dentro do conceito de shared values. O que nós ouvimos até agora é um foco de valores compartilhados, o shared values. Isso é muito bom.
E ter corporações que pensam isso e que pensam nas suas comunidades e os shared values que eles podem trazer para o seu negócio e a sua comunidade é maravilhoso. Eu diria que isso é um modelo A. Nós tivemos boas ideias sobre isso hoje. Também gostaria de compartilhar com vocês um processo que chamado Shared Value para diferenciar de Shared Values, que é de Shared Profit. Eu vou falar com vocês para ajudar. Como CEO do CAF of America e CAF Canada, eu tenho a oportunidade de ver em primeira mão um trabalho maravilhoso que algumas corporações estão fazendo para o mundo se tornar um lugar melhor. Recentemente, teve novos desenvolvimentos em responsabilidades sociais, especialmente tentando fazer o lucro para o mundo ser um lugar melhor ao mesmo tempo. Talvez com uma consciência de capitalismo e o baixo do pirâmide agora é algo da primeira era. Isso representa uma mudança, isso talvez representa mudanças sociais para o futuro. Muitas vezes, acho que muito de nós não sabemos o que isso realmente significa. Então, podemos estar com outras pessoas e esses conceitos são diferentes. É um movimento para juntar o privado público para se juntar, para chegar no momento pívotal. Isso é do Michael Porter, da empresa FSG. Esse movimento vai chegar no nível de sucesso ou vai ser a próxima palavra de moda? Então, minha palavra hoje para vocês é compartilhar os conceitos de shared values e / lucro como conceitos e modelos, mas eu não acho que é um objetivo. Eu acho, como Linda e eu conversamos anteriormente, eu acho que isso começa com a intenção. Você pode criar um modelo e você pode criar um programa para esse modelo, mas o importante é a intenção. Minha organização está perguntando qual é o valor de verdade é o shared value e qual é o potencial para mudar o status quo. Algumas corporações estão preocupadas com shared values, mas muitas vezes eu acho que alguns estão preocupados com shared values mas ao mesmo tempo está naquele pensamento antigo. Por exemplo, um varejista está investindo muito na educação, muito importante para a sua comunidade, mas ao mesmo tempo paga muito pouco para o seu funcionário. Então, tem uma diferença, né? Por que o funcionário ganha pouco? Então, numa perspectiva de ONGs, eles criaram para a sociedade civil se integrar aos negócios. Isso faz com que pode ser diferente. Isso pode transformar com shared value / lucratividade. O pêndulo mudou. Isso significa olhar a filantropia como algo mais competitivo, investir em companhias que têm um grande elo filantrópico.
Eu acho o que é muito valoroso em Shared Value, como é uma iniciativa, é que não é mais somente ligado a uma corporação e que filantropia é diferente, separado e que não é conectado, não é ligado. Se isso pode ser um modelo de discussão, quando a discussão de filantropia e shared value com a comunidade pode ser na mesma reunião com os mesmos executivos que também estão falando sobre a lucratividade dessa empresa. Isso é muito importante. Isso dá para as ONGs um potencial mais social, porque eles falam do social, mas também ajuda as companhias a ver aonde eles vão investir. Um cliente de Fortune 400 queria criar um shared value e uma proposta na Rússia. E tinha uma ONG que queria ajudá-los com essa estratégia. E nossos parceiros de CAF na Rússia, era possível alinhar essas organizações com ONGs naquele lugar, na Rússia, para suas necessidades. E isso deu uma legitimidade para aquele ONG, porque tinha governança e tinha também redução dos impostos. Isso criou uma respeitabilidade tanto para o ONG como para as empresas que eram ligadas. Sem isso, essas empresas não teriam recebido fundos. É importante que podemos alinhar os interesses e terá mais privilégios para as duas entidades. Eu vou tentar explicar isso. Eu estou lendo isso, parece um monte de palavras. Eu acho onde isso fica muito verdade é quando as ONGs podem pensar no serviço que eles podem prover a uma comunidade, como isso pode ser alinhado às necessidades de uma corporação. O shared value não podemos não ver. Nós temos que olhar a demanda de uma corporação de fazer lucro. Precisamos olhar isso juntos. Então, quando falamos de shared value, nós temos que pegar o lucro como o início dessa discussão. E isso não é problema, porque isso é a verdade. Porque se a corporação não vai bem, se não ganha dinheiro, então o projeto não vai dar certo. Ao mesmo tempo, os parceiros, os ONGs, trazem algo que a corporação não teria. E isso é uma rede na comunidade. Então, é isso que faz a diferença nas comunidades. Outra tendência é a intersecção entre a filantropia e as ONGs. É a implementação das Nações Unidas e dos seus objetivos. O CAF America é um parceiro para a plataforma nos passos de ONGs. E esse alinhamento são os 17 goals que foi estabelecido pelas Nações Unidas. E isso ajuda para ter metas juntas. E as corporações no mundo estão olhando como eles podem fazer uma diferença numa escala mundial e não só localmente. A minha é começar a pensar de um jeito shared value. Pode ter lucro na corporação, fazer fundos e investir naquilo que as empresas vão bem. E isso também é importante, porque isso cria mais valor em termos do board da companhia. E o que é muito importante nesse movimento de shared value é fazer com que façam que as ONGs aprendam a falar de uma maneira mais corporativa,
Todos precisam se alinhar, todo mundo precisa de dinheiro, as corporações precisam. Então, cada dia, tem muitas causas que é demandada dessas corporações. Então, quando procura essas corporações, é importante falar a mesma linha. Um foca com os valores da comunidade e o outro criar valores e lucro que podem trazer valor para as corporações e os acionistas trazendo mais valor para a sua comunidade. Obrigada, Ted. Obrigada por compartilhar conosco suas reflexões, suas ideias. Nós temos tempo, né? Eu queria mesmo ouvir o público. Façam perguntas. Parabéns aí a todos pelos belos exemplos. Eu queria perguntar, curiosamente, eu participo das três áreas, né? Como família, como banco e como ONG. Como família, eu queria perguntar para a Isabela, em tempos de crise, como a família reage à diminuição dos dividendos e à aplicação social da empresa. Para o banco, eu não vou perguntar nada, porque eu tenho conflito de interesse. Mas para o Ted, eu gostaria de perguntar se o quanto é difícil convencer um empresário a investir numa NGO. Aqui no Brasil, as empresas têm as suas próprias fundações, seus próprios institutos e acabam fazendo o share value através deles. O que sustenta mesmo uma tomada de decisão que, de fato, implica em redução de dividendo, em redução de lucro, são os princípios e os valores que determinaram essa atitude. Então, falando do ponto de vista de família, é claro que o impacto no bolso gera um mal-estar, para uns mais, para outros menos, as reações são diferentes, mas a forma como é construída, principalmente se embasada nos valores e nos princípios da família, isso, de certa forma, compensa um pouco o mal-estar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de, eventualmente, você não ter lucro por um tempo, você escolher não ter lucro por um tempo, a razão da empresa ter se constituído, ela tá alicerçada em princípios de atender bem, de ser ético, de respeitar o governo, de uma série de atitudes que fizeram a empresa chegar onde está. Então, alivia um pouco o mal-estar, mas, de fato, você precisa de pessoas fortes na empresa que banquem essa mudança de propósito. E não vai sair todo mundo realmente se abraçando de verdade. Eu acho que quanto mais você tem certeza do porquê você está fazendo isso, do propósito e aonde você quer chegar com isso, é o que faz a diferença. E aí eu concordo com o que o Ted fala, e o princípio do share value define isso muito bem. Tem que ter o valor econômico, tem que ter o retorno financeiro, senão ele vira uma responsabilidade social, uma filantropia. Então, o princípio do share value é que, de fato, você vai reconectar a sua empresa com ONGs, com, eventualmente, o governo, para dar resultado. Porque a gente sabe que o lucro ele é positivo, ele gera desenvolvimento econômico. De fato, para fazer tudo isso, talvez a equação seja a redução de dividendos, seja uma diminuição no ROI. Acho que ainda não tem um modelo perfeito, mas os princípios e os valores são importantes, assim como a visão de futuro, aonde eu quero chegar também, esse norte também é muito importante.
Então, eu vou começar como a Isabela fez, dizendo que realmente é difícil mesmo, mas que talvez o que eu possa fazer, de dar para vocês um exemplo concreto o que esses dois modelos podem fazer. Então nós temos o modelo do Santander. Nós tivemos vários exemplos do Banco Santander de Shared Value, e o que era novo para o banco e o que estava trazendo, e que os valores comunitários estavam sendo trazidos para o banco e também para os acionistas. E agora isso também fazia parte do seu modelo interno. Mas no modelo de Shared Values modelo é muito interno. Isso foi top-down. E isso criou um feixe de modelos diferentes, que se você está olhando no modelo de Shared Value, o que eu poderia imaginar é que seria o exemplo de um Shared Value traço o lucro, onde qualquer banco, não diríamos qualquer banco, né, porque o Santander está aqui, qualquer outro banco, mas eu diria que seria que o Shared Value, o modelo do projeto, seria como onde esse banco veria o Brasil, e olharia onde existe uma região do Brasil, uma comunidade onde eles não têm, onde não existe a presença deles ainda. E por que eles não têm presença nessa parte do país? É porque talvez fosse muito caro, né? Seria muito caro instalar um banco, fazer todo o seu serviço nessa comunidade. Então eles não fizeram isso por causa de dinheiro, por causa de lucro, porque eles não podem fazer a base funcionar. Mas no modelo de Shared Values, o que eles fariam seria um desafio para isso, seria um desafio para eles mesmos e se tornarem parceiros de grupos de comunidade que forneceriam trabalho para eles dentro da comunidade. Isso poderia ser como se o banco fosse para aquela sessão, num lugar muito remoto do Brasil, e o banco tem um serviço muito forte na área de network. Então, isso permite que a comunização nessa rede network que forneça educação, e com isso como beneficiaria os membros dessa comunidade. E talvez seria o internet, o e-banking, seria introduzido para essa comunidade que agora então teria novos lucros, que teriam novos lucros e pagariam taxas muito mais baixas para eles, muito mais baixas do que para outros bancos. Eles se tornariam sócios em parcerias que custariam muito menos para ambos os lados. E então, aonde o Share Value vai fortalecer os laços entre essas duas comunidades, e eles têm oportunidades que essa rede de ONGs vão se tornar mais fortes, porque eles estão fazendo um trabalho muito importante e o banco se beneficia tendo novos clientes. Isso talvez fosse seria um shared value com lucro versus aquele que não dá lucro, que seria mais ou menos. Ambos são bons modelos, mas você pode dizer que são diferentes. Mais alguma pergunta? Temos tempo para mais uma pergunta? Aron. Ted, na palestra do professor Janete, eu acho que o senhor já estava aqui, ele falou lá do quadrante do desespero, né? Os problemas são dramáticos, né? Os problemas socioambientais que nós estamos enfrentando são dramáticos, e fica uma sensação de que todas as iniciativas no sentido de consertar o mundo têm, de certa forma, falhado. Filantropia, com tudo que tem de bom, shared value, com tudo que tem de bom, estão produzindo melhorias incrementais pequenas. Problemas dramáticos exigem respostas dramáticas. O senhor acha que o shared value está nessa direção? Em relação à Linda, estava aqui refletindo, Linda, que a provocação que eu vou fazer para você, eu poderia fazer para a Cirela também. Mas aquele conceito de follow the money, né? O que a gente faz com o dinheiro? Acho que fala muito sobre quem nós somos. Eu tinha curiosidade de saber como é que é distribuído o lucro do banco em relação à bonificação de executivos e investimento social. Como é que é essa proporção? Acho que seria bom que todas as empresas fizessem esse disclosure, mas eu não sei se esse número é público, tá certo? Mas eu tenho essa curiosidade. Shall I go first? Yeah.
Eu, em primeiro lugar, quando shared value tem um modelo, eu não quero que ninguém saia daqui achando que é um modelo superior, porque precisa ser aceito em termos das lideranças corporativas e também dos shareholders, dos acionistas. Isso não vai produzir o mesmo lucro que eles estão acostumados a ver, porque parte do valor é um valor social e não é só um valor de lucro ou de dinheiro do projeto. Podem ficar lado a lado, como podemos considerar filantropia pura, com novos instrumentos que podem ajudar valor, eu acho que sim. Mas eu também acho que parte do valor do modelo que foi do Shared Values e também está olhando a você mesmo como membros de uma corporação, executivos, e determinar se nós financiamos a rede social no Brasil para ser um parceiro ou deixamos ficar com tanta fome durante tanto tempo e aí as corporações não serão de verdade parceiros. Então, fazer com que os ONGs no Brasil se fortificam, precisamos convencer. Isso aconteceu nos Estados Unidos e demorou muito. Nós temos que ter a consciência que tem que ter uma rede forte entre as ONGs e as corporações, porque somente os lucros das corporações, a mensagem não é forte, mas nós temos que criar uma shared value na qual tem uma rede compartilhada. Agora, fortificando as ONGs faz com que haja parceiros melhores para as corporações. Eu vou falar um pouco mais. Falar um pouco também da provocação que você fez para o TED, no conceito em que a gente sabe que a sociedade está num movimento de transição, a reflexão que a gente faz dentro de uma organização financeira é como é que a gente ajuda essa transição numa velocidade maior e dentro de um conceito do que o banco pode ajudar sendo escalável, né? Então, o primeiro princípio é que o banco, o que é o banco? Ele aloca o capital para um direcionamento, e esse direcionamento, tendo os princípios e valores da organização e olhando as dificuldades que o país passa, a gente destina o capital para fazer essa transformação que o Janete fala que a gente está devagar, mas que a gente tenta fazer numa escala maior, dos aspectos socioambientais. Aí eu não estou falando só na questão da ação social, mas dos business como um todo. Então, quando a gente fala assim, o Brasil precisa de educação, o Santander tem o Santander Universidades, pela revista Forbes, fomos considerados a empresa que mais investe em educação no mundo. Em 10 anos, nós demos 200 mil bolsas de estudos no mundo. Por quê? Porque acreditamos que a educação transforma a sociedade. Aqui no Brasil, esse ano, nós já demos mais de 4 mil bolsas, né, de estudo, e a gente promove intercâmbio nacional e internacional. Então, quando a gente começa a olhar não só nessa questão filantrópica, mas também o business, por quê? Isso tem uma reciprocidade de business em si, e a transformação da própria universidade. Ou quando eu olho o negócio, energia, o país precisa de energia e, ao mesmo tempo, o combate à questão ambiental de uma grande hidrelétrica que dá problemas na Amazônia. Então, nós investimos em energias renováveis. Nos últimos 5 anos, são 25 bilhões de reais em energias renováveis, 200 parques eólicos que geram mais de 5 gigawatts para o país, que é mais do que uma Itaipu. Então, aí falando nessas transformações, se cada empresa, né, como o exemplo da Isabela, se cada uma das empresas do país assumir esta responsabilidade, inserir dentro do seu core business, compartilhar com seus principais stakeholders, porque eu preciso do aval do acionista, eu preciso do meu funcionário engajado e o meu cliente entendendo por que eu estou direcionando esse capital dessa forma,
o valor que está sendo criado, aí eu concordo muito com o Ted. Em um primeiro instante, o banco, quando começou a trabalhar com esse tema de sustentabilidade há 16 anos atrás, nós tivemos uma queda na carteira, sim. Tivemos porque nós excluímos da nossa carteira clientes que não compartilhavam o nosso valor. Então, nós fizemos uma varredura de todos os CNPJs que estimulavam, por exemplo, a prostituição diretamente ou indiretamente, nós excluímos todas as madeireiras ilegais, nós excluímos ilegais no sentido de que não havia uma certificação que comprovasse que estava fazendo desmatamento legal, e nós fomos fazendo uma limpeza, né? Da mesma forma que Isabela comenta da limpeza que ela está fazendo dentro da organização. Mas, ao longo do tempo, isso começou a atrair novos clientes, novos acionistas que começaram a entender, e aí as nossas decisões estratégicas começaram a olhar o porquê, olhar um objetivo de sustentabilidade, o que significa aqueles 17 objetivos da ONU e como é que eu compartilho, como uma empresa responsável, os meus negócios. E, olhando tudo isso, a questão das ações sociais, sim, fazem parte da transformação, porque nós olhamos um Brasil com uma deficiência, nós, como banco, hoje, a maior operação de microcrédito privado do país é do Banco Santander. Nós, nos últimos 10 anos, colocamos mais de 3 bilhões de reais para um público que faz um ticket médio de R$2.000, gente. Né, fazendo uma transformação de milhares de microempreendedores para que eles pudessem entender o que significa uma gestão de fluxo de caixa. Isso é um alocar o negócio e é uma operação rentável. Em 5 anos, nós obtivemos break-even e nós estamos continuando a trabalhar com isso. Esse ano, nós já tivemos mais de 130 mil empreendedores sendo beneficiados, com mais de 650 milhões de reais em desembolso. Então, a gente tem trabalhado com isso e, cada vez mais, quando a gente olha, cada conexão é o cliente, é o acionista, é o funcionário e a sociedade, a gente tenta transformar isso numa organização que tem que ter os seus valores muito claros, a sua responsabilidade muito claro. E aí, a última pergunta que você fez, qual é o valor? Nós reportamos, sim, no nosso relatório anual, nós abrimos, o nosso investimento social privado está anualmente em 15 milhões de reais, e é pequeno comparado com o lucro em si, sim, mas atingimos de uma forma muito eficiente e acreditamos, e o ponto é que a gente, mesmo em época de crise, a gente nunca deixou de aportar este valor ou até maiores valores que a gente já chegou a ter. Mas eu acho que o caminho é esse. As empresas têm que ser cada vez mais responsáveis. Acho que ficamos com um enorme desafio pela frente desses princípios, né, corporativos, seja dentro de uma corporação familiar ou não, dos desafios, né, da esperança que o Janete mencionou aí no período da manhã. Muito obrigada a todos.